temos que ter cuidado, porque afinal estamos começando a amadurecer. Muitos estão chegando para Cristo. Muitos agora receberam o Senhor como único Salvador. É tudo novo para eles. Saíram aí de um mundo, de um campo aí fora devasto, cheio de prazeres, cheio de coisas para oferecer. E aí ele larga tudo e vem para Cristo, vem para a igreja. Então, quando nós vamos ministrar para jovens, é uma grande responsabilidade. Por isso, nervoso. Por isso a preocupação no decorrer desses meses. Teve um dia que eu até encontrei com a irmã Yara aqui e falei para ela: vai dar tempo de trocar o pregador. Fica à vontade. Por mim, eu sou humilde quanto a isso. Ela falou: não, irmão, você não ser mesmo. Eu falei: então, que Deus nos use pela misericórdia. Amém? Quero que mais uma vez está agradecendo. Viemos ali da Brasil para Cristo, o Jardim Ângela, a qual congrega ali. O nosso irmão Cadu já nos conhece há algum tempo, sempre está também nos ajudando lá nos congressos, quando tem lá. Pastor Josué também, eu já fiquei sabendo que ele vai ministrar lá na Santa Ceia, né? No próximo mês. Nosso irmão pastor evangelista Genivaldo me abençoou para estar aqui nessa noite. Também esteve pregando na igreja Sérgio, né? No culto de jovens, no congresso de jovens também. E estamos aqui debaixo da bênção do Senhor e do nosso pastor. Amém? Irmãos, por que é uma dificuldade? Por que uma responsabilidade pregar para jovens? Porque pregar para jovens, irmãos, se você for ver bem, há alguns anos atrás, você olhava os bancos das igrejas, eram lotados de jovens. Era uma geração firme, forte, uma geração que realmente adorava o Senhor, como muitos ainda adoram. Mas se você olhar a diferença de alguns anos, de alguns 10, 15 anos para cá, veja como muitos bancos estão vazios, veja como muitas igrejas esvaziaram. E ministrar para jovem é um grande desafio. Por quê? Eu te pergunto, por que o jovem sai da igreja? Os jovens saem da igreja, tem alguns motivos, e segundo algumas pesquisas, segundo alguns estudos, um dos principais motivos de um jovem sair para a igreja, em primeiro lugar, é a decepção com pessoas, sabia, Melissa? Porque nós somos espelhos, os adultos, os mais velhos, os líderes, os pastores, os obreiros, os regentes, são espelhos da juventude, são espelhos dos jovens. Então eles chegam na igreja, eles começam a se espelhar em mim, no tocador, no pastor que está pregando, na regente que está liderando o grupo. E aí de repente, por uma falha, por um escorregão, o jovem olha e o jovem fala: não, peraí, mas eu achei que era diferente ele. Eu me inspirava tanto nele, aí ele se decepciona. Ele ouve coisas, ele vê coisas muitas vezes, e por esse motivo, por muitas vezes não está maduro o suficiente, acabam saindo da igreja. Muitos saem por esse motivo. Outro motivo de muitos jovens saírem da igreja é o ceticismo. O que é o ceticismo? O cristianismo, ele prega esperança. O cristianismo prega a certeza. O cristianismo, ele prega a confiança. O ceticismo prega tudo ao contrário. O ceticismo, ele prega a descrença. O ceticismo, ele prega a incredulidade, a desconfiança. Então, se eu e você nós falamos para um jovem que vai acontecer, que ele vai ser alguém na vida, que ele vai conseguir alcançar o objetivo, se ele permanecer na presença do Senhor, lá fora o ceticismo prega tudo ao contrário. E não vale a pena ele estar aqui esperando uma promessa que foi feita por alguém que nem está vendo. Não vale a pena ele estar aqui dentro esperando por uma promessa ser cumprida, porque veio da boca talvez de um homem, de uma mulher, que é falha. Então o ceticismo, ele prega tudo ao contrário. Outro motivo de muitos jovens saírem da igreja é a mudança de vida. Muitos ingressam na faculdade, muitos por vergonha de ser cristão, chegam numa faculdade, se você for ver bem, quantos jovens não estão na USP, quantos jovens não estão em várias faculdades, desviados do caminho do Senhor, porque agora lá é outra vida, lá tem de tudo, lá tem todo tipo de pessoas. Então as pessoas saem da igreja por esse motivo também, porque chegar lá tem vergonha de professar o nome de Cristo. Mudam de lugares, e ao chegar em alguns lugares, preferem falar assim: peraí, deixa, aqui é uma nova vida, ninguém me conhece como crente, deixa agora eu viver uma nova vida, ninguém precisa saber que eu vou para a igreja com os meus pais. Por esse motivo muitos acabam saindo. Outro motivo de muitos saírem da igreja é perceber que isso é importante, pastor, é perceber que a igreja demoniza tudo. Como assim demoniza tudo? Jovem não vai para o futebol, porque isso é coisa do demônio. Jovem não vai para o cinema porque isso é coisa do demônio. Jovem não vai para os parques porque isso é coisa do demônio. Jovem não vai para a praia porque isso é coisa do... A igreja demoniza tudo. Aí o jovem pensa: peraí, mas eu estava lá fora, eu podia ir para a praia. Eu estava lá fora, eu podia ir para o cinema, para o shopping com a minha namorada, com o meu namorado. Agora eu vim para a igreja e tudo que eu faço que não está dentro da igreja é do demônio. Então por esse motivo muitos saem. Porque a igreja, muitas igrejas demonizam tudo. E não é assim. Nós sabemos que tem muitas coisas aí fora, irmãos, que você e eu nós podemos praticar, podemos fazer com santidade.
Podemos sim ir para a praia e continuar sendo santos e crentes. Podemos sim ir para o shopping e continuar sendo santos e crentes. Podemos sim ir para uma faculdade, para uma escola onde tem ímpios e continuar sendo santos e crentes, como Daniel na Babilônia, como José foi no Egito. Então, por isso que nós, como líderes, pastores, presbíteros, missionários, regentes, nós precisamos ter uma fé inabalável, ter uma fé combatente, ter uma fé que ajude o jovem a permanecer firme, ensinando para o jovem que daqui a alguns anos, como o pastor Alexandre sempre fala, eu sempre guardei isso para mim, ele sempre diz: preciso formar obreiros, preciso formar pessoas, preciso formar discípulos, porque já estou na metade da vida, e daqui a alguns anos talvez eu não esteja mais aqui, mas pessoas precisam ficar liderando neste lugar. Então nós precisamos ensinar para o jovem que logo nós iremos partir, e eles vão ficar no nosso lugar, eles vão ficar liderando outros jovens que vão chegar também. Foi assim com Moisés e Josué, foi assim com Elias e Eliseu, foi assim com Paulo e Timóteo, qual nós vemos aqui. Paulo e Timóteo se conheceram na segunda viagem missionária de Paulo para Listra. Assim que Paulo ele chega lá, Paulo tinha 54 anos, Timóteo tinha 17 anos. Para quem não conhece Paulo, Paulo foi um grande homem de Deus. Era um fariseu, zeloso da lei. Era um homem que praticava a lei de Moisés, ali a Torá, com toda eficiência. Tanto que ele não aceitava os cristãos. Pediu uma carta para ir atrás com permissão para matar os cristãos. Porém, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Se virou, se foi transformado num verdadeiro, num grande missionário, num grande apóstolo. E quando ele chega na cidade de Listra, ele conhece quem? Ele conhece um homem chamado Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo é um jovem grego-judeu. Como assim grego-judeu? É filho de grego e filho de uma judia. Tem sangue grego, mas também tem sangue judeu. E ele fazia como muitos fazem aqui. Ele dava testemunho. E quando Paulo ele chega lá, ele ouve falar de um jovem chamado Timóteo, filho de uma mulher crente, neto de uma mulher crente, filho de um homem pagão, de um homem grego. Porém ele vê que Timóteo é um homem, é um menino, melhor falando, é um adolescente, é um jovem que obedece ao Senhor, que tem um desejo de servir a Cristo. Então ele diz para Timóteo: Timóteo, vamos comigo, vamos viajar comigo, vamos pregar Cristo, vamos ganhar almas para Cristo. E quando Timóteo ele começa a trabalhar juntamente com Paulo, ele começa a ganhar almas. Timóteo, agora abrindo parênteses aqui, Timóteo ele era filho de grego com uma judia. Os grupos de gregos adolescentes não aceitavam o judeu Timóteo. Os grupos de judeus adolescentes não aceitavam o grego Timóteo. Mas nem por isso Timóteo ele deixou de crer e acreditar que se os gregos não aceitavam, que se os judeus não aceitavam, e se tinha alguém que não aceitava, Cristo o aceitava da maneira que ele era. Amém, aleluia. Talvez as pessoas olhem para você jovem e falem assim: você é crente. Talvez você esteja na faculdade já, talvez você esteja prestando um vestibular, e onde você está tem muitas pessoas pagãs, tem muitas pessoas que praticam outras religiões. Talvez eles olham para você e falam para você: ah, você é crente, aqui você não é aceito. Se você pratica o cristianismo, se você professa o nome de Cristo, aqui você não é aceito. Da mesma forma era com Timóteo. Timóteo se torna um homem tão medroso, um homem tímido, tanto que o próprio apóstolo Paulo diz para ele assim: não ser tímido, porque Deus não tinha dado para eles um espírito de covardia, um espírito de timidez, e se alguém o rejeitava, Cristo o abraçava, não importava quem ele era, Cristo o aceitava. Eu quero dizer para você é isso, são marcas da vida, são marcas que a gente carrega. A nossa irmã disse aqui, muitas coisas acontecem no passado. Talvez o que os nossos pais fizeram, talvez o que os nossos pais, os nossos avós praticaram aí fora. Se a gente olhar aqui para baixo, aqui, esse Tupi, esse Copacabana, tem um histórico de maldade. Quantos não são os jovens, quantos não são os adolescentes que tiveram pais, que tiveram avós, que tiveram bisavós, que faleceram, que foram mortos aqui há alguns 20, 30 anos atrás, por causa do crime, por causa de droga? Quantos não tem um histórico, muitas vezes ao falar: eu era filho de fulano, eu era neto de ciclano? Quantas pessoas não olham para você e falam assim: mas você? Talvez as pessoas vão falar assim: agora você é um crente então. Seu pai, seus avós, sua mãe faziam o que queriam. Até algum tempo atrás você também fazia o que você queria. Para você fazer e acontecer era pouco. E agora você vira crente, agora você quer mostrar que você é o melhor. Aqui você não é aceito. Se você não faz parte do time, sai fora.
Se você não fala a nossa língua, sai fora. Fale então a língua de Cristo. Amém, aleluia. Cristo te ama. Assim da maneira que você é. Não importa o que você fez no passado, não importa o que seus antepassados fizeram. O que importa é que agora você segue ao Cristo. Um Cristo que te ama, um Cristo que te abraça, independente do que você fez. A graça dele te dá o que você não merece. A misericórdia dele não te dá o que você merece. Aleluia. Ele te abraça, independente do que você fez. Amém. Ele te ama, jovem, independente do que as pessoas dizem lá fora, Melissa. Pois não são as pessoas que olham e falam assim: esse é só mais um jovem. Esse aí não vai durar muitos anos, não. Moisés aceitou a Jesus agora, não sei, viu? Esse aí não vai passar de uma semana, como disseram para mim, como disseram para o presbítero Paulo, como disseram para muitos. Mas o que eu quero dizer para você é: continue firme, continue olhando para Cristo, continue seguindo, segurando nas mãos de Cristo e continue seguindo o seu líder. Continue obedecendo o seu líder, porque o que o seu líder fala, ele sabe por que ele fala, ele sabe o que ele está falando. A segunda carta de Paulo para Timóteo foi escrita entre o ano de 64, irmãos, e o ano de 68. Paulo, ele está preso agora na cadeia de Roma. Paulo, ele está preso em Roma, são os seus últimos dias de vida. Paulo agora tem 62 anos de idade, quando ele escreve essa carta para Timóteo. Ele escreve essa carta para Timóteo para o exortar, para o instruir, para o animar, para aconselhar Timóteo, que por sua vez está pastoreando na cidade de Éfeso. Aleluia! Imagina agora Timóteo, já um pouco mais maduro, 25 anos de idade, agora pastoreando na cidade de Éfeso. Éfeso, uma cidade pagã, onde se produzem muitos amuletos. Tem uma deusa chamada Diana, conhecida também como Artemis. Muitos gentios ali se converteram, muitos pagãos se converteram, mas o próprio Paulo diz que logo em breve esses homens se desviarão da verdade. Logo em breve esses homens amontoarão para si comichões nos seus ouvidos, querendo falar e querendo ouvir simplesmente o que os agrada. E Éfeso é um grande estádio também, onde anualmente tinha jogos atléticos, combate com gladiadores, animais selvagens. Por isso eis a necessidade de completar também a carreira, Timóteo. Porque Timóteo, ele tinha que enfrentar esses homens que logo em breve se converteriam novamente, vamos dizer, ao paganismo. Essa é a necessidade de Timóteo combater o bom combate também. Timóteo, combate o bom combate. Timóteo, complete a carreira. Imagine agora você morando em uma cidade onde tem uma deusa, onde todo mundo se dobra os seus joelhos para essa mulher, ou melhor, para essa deusa, para essa estátua. Eis a necessidade, Timóteo, de você guardar a fé também. Talvez você olhe para Timóteo e você fale: mas Timóteo é tão pouco falado. Da mesma maneira eu achava, até que eu comecei a me aprofundar um pouco mais na história dele. E Paulo ainda diz para Timóteo: Timóteo, há uma coroa preparada, há um grande prêmio, mas só receberá essa coroa quem completar as 3 fases, que é lutar, combater o bom combate, que é completar a carreira e que é guardar a fé. Amém, aleluia! Tem que ser completo. Amém. Tem que completar as 3 fases para receber as 5 coroas. A coroa da vida para aquele que for fiel até a morte. A coroa de justiça para quem vive uma vida justa. A coroa de alegria para quem ganha almas. A coroa de glória para quem Amém, aleluia. E a coroa incorruptível para aqueles que vencerem e continuarem até o fim. Glória a Deus. Essas são as coroas que está preparada. Amém, Jesus. A coroa de justiça é mais uma que está preparada para aquele que permanecer justo, para o jovem que permanecer firme, para o jovem que não olhar para trás, para o jovem que permanecer correndo, olhando para frente, como nosso pastor mesmo leu aqui em Apocalipse 3:5, que todo aquele que vencer será vestido de branco e não será apagado o seu nome no livro da vida. É terminar a carreira, Sofia, é terminar a carreira, é completar a corrida, é terminar bem. Filipenses mesmo 3:12 fala sobre a corrida do cristão. E Timóteo, ou melhor, e Paulo, ele faz no próprio livro de Timóteo uma analogia do cristão e de 3 profissões. Isso que é interessante. Paulo, ele faz uma analogia entre um cristão e um soldado, entre um cristão e um atleta, entre um cristão e um lavrador. Eu acredito que o pastor, quem é do norte, quem é do nordeste, quem veio das cidades pequenas do nordeste, sabe o que é arar uma terra, sabe o que é cuidar da terra. E o interessante, sabe o que é? É que se a gente colocar 2 Timóteo capítulo 2 e 2 Timóteo capítulo 4, que é o tema da festa, numa só mensagem, nós temos a seguinte mensagem. Qual que é a mensagem? Eu escrevi aqui.
Combateu o bom combate. Combati o bom combate. O apóstolo Paulo fala para Timóteo. Paulo está agora no calabouço. Paulo está vivendo os seus últimos dias de vida, suas últimas semanas de vida. Paulo, ele fala para Timóteo: Timóteo, vem depressa me visitar. Traz a capa que eu deixei no trono. Traz também os livros, os pergaminhos. Imagina, pastor, Paulo, ele já sabe. Paulo, vamos dizer assim, que ele já se entregou. Ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe que ele não vai voltar, Rafael, como das outras vezes ele saiu de outras prisões. Ele sabe que agora ele está pronto para completar o bom combate. Ele fala simplesmente para Timóteo assim: ó, Timóteo, já estou vivendo aqui os meus últimos dias de vida, traz a capa, aqui é muito frio. Ou traz a capa, porque olhando para essa capa que tanto me acompanhou em tantas batalhas, em tantas viagens, eu olho para ela e eu vou lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez através da minha vida e na minha vida, quando eu usava essa capa mesmo. Traz essa capa, eu quero morrer até mesmo olhando para ela, eu quero morrer vestido com ela. Traz os livros também, Timóteo, os pergaminhos, porque eu quero passar os meus últimos dias me aprofundando na lei, me aprofundando nos livros do Evangelho que foram escritos, me aprofundando na Torá, me aprofundando na palavra do Senhor, porque não há nada melhor do que você saber que você vai partir, você cada vez mais você conhecer a Cristo. Não, mas já há muitos anos de conversão, já conhece a Bíblia, já leu várias vezes. Não, irmão, a Bíblia é uma fonte inesgotável. Quanto mais você se aprofunda nela, mais o Senhor fala com você. Quanto mais Paulo se aprofundava na palavra, mais ele ouvia a voz do Senhor. E ele fala para Timóteo: Timóteo, traz os pergaminhos, traz os livros. Timóteo, combater um bom combate. Um soldado combate um bom combate. Combater um bom combate é o quê? O que um soldado faz? Ele obedece, ele zela, ele atua em missões de paz, mas ele também está pronto para a guerra. E Paulo fala para Timóteo: sabe o que, irmão? É o seguinte, Timóteo 2:22, foge dos desejos da tua mocidade. É uma das principais lutas do soldado jovem. É um dos principais desafios de um jovem e um soldado. Lutar contra você mesmo. Lutar contra o meu irmão é fácil. Lutar contra Satanás, orar, jejuar. Se eu jejuo, tem certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Jejua, ora. Muitas castas de demônios vão sair. Aí você vai estar revestido do poder do Senhor. Você vai estar rodeado pelos anjos do Senhor. E os demônios vão estar ao seu derredor, não vão te tocar. Ah, luta contra o seu amigo? E lutar contra você? Lutar contra o seu inimigo é fácil. E lutar contra você? Verdade, meu. É o mais difícil. É negar os nossos próprios desejos, sabe, jovem? E por que Paulo fala isso para Timóteo? Porque ele sabe que Timóteo é jovem. E o que mais tem afastado os jovens da igreja? O que mais tem afastado os jovens dos caminhos da presença do Senhor? É esse desejo que queima por dentro, querendo afastar. É a luta da carne contra o espírito. E a Bíblia mesmo diz, Paulo diz: o que eu não quero fazer, eu faço. Senhor, quero te servir, Senhor. Quero te obedecer até o fim, Senhor, mas eu não consigo. Eu quero fazer, mas eu não consigo. Mas o que eu não quero fazer, isso eu consigo, isso eu faço. Oh, Deus, me dá forças para lutar contra mim mesmo. E Timóteo, e Paulo fala para Timóteo: luta o bom combate, Timóteo. Luta contra você mesmo, Rafael. Porque vencer os demônios, se você está com Cristo, é fácil. Agora vencer você mesmo, a luta é 24/48. Eu costumo dizer, é até fechar os olhos. Até fechar os olhos e não acordar mais, a luta é contra nós mesmos. É a luta. Tem um louvor aí fora que fala: o maior vilão sou eu. O maior vilão sou eu contra eu mesmo. Não é o pastor, não é o irmão contra mim, sou eu mesmo. É eu lutar contra os meus próprios desejos. Essa é a primeira luta que Timóteo tinha que enfrentar. Agora 2 Timóteo 3:5, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, luta contra todas as pessoas que vão se opor às vontades do Senhor. São pessoas orgulhosas, são pessoas desobedientes aos pais, são pessoas ingratas, são mais amigos dos deleites da carne do que amigos de Deus. São falsos mestres que vão se levantar, são homens experientes que vão se levantar para falar tudo ao contrário do que você está falando, do que eu estou falando, Timóteo. Foge deles, Timóteo. Porque se você for tentar debater com eles, Timóteo, você vai esmorecer. Porque são homens experientes, são homens que conhecem, são homens nicolaítas, são homens que estão fugindo da verdade, são homens que conhecem a verdade, mas preferem contar mentiras. Combate um bom combate, Timóteo. O primeiro combate é contra você mesmo. O segundo combate, Timóteo, é contra esses que querem pregar totalmente o contrário do que você tem que fazer. Acabei a carreira. Combati um bom combate, Timóteo. É uma fé combatente. Acabei a carreira.
é uma fé ativa. Combati um bom combate, um soldado. Acabei a carreira, um atleta. Paulo diz aqui no capítulo 2 mesmo, capítulo 2 de Timóteo, sobre o atleta. No 4, sobre a coroa de justiça. Um atleta, não sei se tem alguém aqui que gosta de fazer caminhada, alguém que gosta de correr, alguém que gosta de fazer atletismo aqui, eu não sei. Mas você sabe muito bem que um atleta tem que ter preparação. Não só física, mas mental. O atleta ele tem que ter preparação, porque se ele não tiver preparação, ele não chega ao fim da prova. Ele até começa bem, só que na metade do caminho ele para. E se você for olhar bem, está se aproximando já no final do ano, no último dia do ano, dia 31 de dezembro. Muitas pessoas vêm de vários países, principalmente lá do Quênia, da África. A gente vê mais os quenianos vencer do que os próprios brasileiros. E eles vêm para o Brasil participar da corrida de São Silvestre. Quem já assistiu desde pequeno a gente conhece. Desde que eu me conheço como gente, eu já vi essa corrida passar na TV. Várias pessoas. No começo, na largada, todo mundo com placa, todo mundo preparado, todo mundo pronto para chegar até o final. Só que aí começa a corrida. O sol escaldante, sabe? Começa o cansaço. Aí começa a subir a Brigadeiro, muitos já começam a desistir. Já está chegando, tem que passar a Brigadeiro, chegar na Paulista para chegar no pódio, cruzar a linha de chegada. Muitos desistem. São poucos que chegam da mesma forma na nossa vida. É a vida do cristão, é a vida do crente. Se você for lembrar bem, o próprio Abacuque disse: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. Porque não é no começo, porque no começo o jovem, o crente quer ir para a vigília. No começo da obra, o crente ele quer permanecer no círculo de oração. O crente quer vir para a oração, o crente quer vir para o estudo, o crente quer ir para o monte. Só que no decorrer do caminho ele cansa. Ele vai parando. E Abacuque diz: Senhor, aviva a obra no meio dos anos. É no meio dos anos que vem o cansaço, não é no começo. Sabe? E Paulo disse: muitos começam, muitos correm atrás de uma coroa corruptível, e pelo fato de correr atrás de uma coroa corruptível, param no caminho, porque falam assim: não, peraí, é corruptível, se eu não ganhar agora, eu tento depois. Larga para lá. Agora aquele que corre atrás de uma coroa incorruptível, que sou eu e é você, nós sabemos que nós não podemos parar. E se nós pararmos, muitos não vão conseguir voltar. E é como nós temos sempre falado: jovem, não sai. Porque nunca esteve tão perto da próxima de Jesus, nunca esteve tão próximo à volta de Jesus. Amém, aleluia. Muitos que saírem agora não vão conseguir mais voltar. Muitos que pararem agora não vão mais conseguir retornar no caminho. Muitos pararam, muitos desistiram no caminho, mas nós continuamos. Timóteo em Éfeso, ele viu os atletas chegando, os gladiadores, os combatentes, para combater, para lutar nos estádios. E ele via que ele tinha que estar preparado também para os duelos, para as batalhas, como eles estavam. Por isso Paulo disse para ele: Timóteo, usando as minhas palavras, Timóteo, você tem que estar preparado como esses atletas, Timóteo. Porque se você não estiver preparado, você vai ser atropelado, Timóteo. As pessoas vão te atropelar aí fora, sabe? A falta de fé vai te atropelar, porque vai ter dias, Timóteo, que você vai estar com a fé lá em cima. Vai ter dias, Timóteo, como foi falado aqui, que você vai estar firme, você vai estar orando, sim, você vai estar jejuando, mas vai ter dias, Timóteo, que você vai estar sem força, Timóteo. Então, se você não tiver fé ativa, Timóteo, você para. Se você não tiver uma fé combatente, Timóteo, você para. Você tem que ser como os atletas, Timóteo. É você guardar, você acabar a carreira, você ter uma fé ativa, você ser como um atleta. Pode dar falha, eu guardei a fé. Eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Timóteo ele pastoreava num lugar pagão. Timóteo pastoreava num lugar supersticioso. Paulo usa ainda a vida de um lavrador para mostrar que uma boa semente, isso é interessante, ela só frutifica numa terra bem cuidada. Aleluia. Ele trabalha arando a terra, ele trabalha adubando o solo, ele trabalha semeando para que a palavra semeada ela venha dar frutos. Mas para a palavra semeada, para a semente dar frutos, é necessário que a terra esteja preparada, pastor. Amém, aleluia. Muitas vezes, pastor, nós vamos pregar a palavra, é uma boa semente. A palavra do Senhor é boa, é uma boa semente. O problema não é a palavra, o problema é a terra, sabe? Timóteo ele estava num lugar pagão, supersticioso, cheio de líderes religiosos, agora pregando tudo ao contrário. Ele pregava os líderes religiosos, os desviados pregavam B. Ele preparava a terra de uma forma, vinha outros preparavam de outra forma. E aí eu me lembro bem com uma amiga nossa,
que congregava com a gente em outra igreja, ela se converteu, ela aceitou Jesus. Ela não conhecia nada de igreja, de Bíblia, de Cristo, de Deus, nada. Ela se converteu e eu peguei e falei para o meu sogro assim: a terra está fértil, o que for plantado agora vai dar, a semente que for lançada agora vai dar frutos. Então nós precisamos lançar sementes boas. Nós não podemos deixar pessoas virem e lançar sementes ruins. Nós não podemos deixar pessoas virem e querer arar a terra de qualquer forma. Ou seja, não adiantava a semente ser boa e a terra ser ruim. Tem que preparar a terra, tem que adubar o solo. Muitos vão olhar para trás. Muitos vão olhar para trás e vão falar assim: mas espera aí, lá fora parece que era melhor. Muitos vão fazer como muitos fizeram. Vão olhar para trás e vão falar assim: espera aí, lá fora é melhor. Eu acho que eu vou voltar. Só que a palavra diz que quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. Quem põe a mão no arado tem que permanecer até o fim. Tem que permanecer firme até o fim. A semente é a palavra do Senhor. A terra está aqui. A terra está aqui. O que for semeado vai dar. Aí você pergunta para mim: mas por que a responsabilidade de pregar para o jovem? Porque quando a gente prega aqui, a mente do jovem está 1000, está 1.000.000. O jovem convertido, ele está 1.000.000, ele pensa em tudo. Ele está pensando, ele está ouvindo a palavra. Ele está pensando na escola. Ele está pensando nos amigos. Ele está pensando, a mente do jovem, ela vive a 1.000.000. Por isso nessa triada nós precisamos saber preparar a terra. Porque se nós como regentes, nós como líderes, não sabemos preparar a terra, vai ser tudo em vão. A semente vai cair e vai acontecer como aconteceu na parábola do semeador. Os espinhos vão sufocar. Aleluia. O sol vai queimar. As aves vão comer. Misericórdia, Jesus. E aí vai ser mais uma terra que não vai prestar para nada. Aleluia. E Paulo diz para Timóteo: Timóteo, eu fiz minha parte. Eu lutei o bom combate. Eu acabei a carreira. Eu guardei a fé. Agora é com você. Aqui no capítulo 4, aí no versículo 9, Paulo diz para ele assim: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Nós não sabemos se esse encontro foi possível. Agora você me diz o que a pessoa que está nos seus piores dias quer. Muitas vezes não é... Às vezes o jovem, vou falar aqui na nossa linguagem, muitas vezes o jovem está cabisbaixo, está calado. E a maneira de... Nós vemos isso pelas crianças. A criança está chorando demais, dá o celular para ela, que ela para. A criança está chorando demais, liga a TV que ela para de chorar. A criança está chorando demais, compra um presente, dá para ela que ela para. O jovem está muito revoltado, dá dinheiro para ele ir para o shopping. O jovem está muito revoltado, o jovem está parado, está calado. Peraí, dá um celular de última geração para ele, que ele melhora, que ele fica bem. Mas nem tudo é dar. Às vezes é ouvir, às vezes é conversar, sabe? E o problema de muitos de nós hoje em dia, pais, mães, líderes, sabe o que é? É não parar para conversar com o jovem, sabe? É só falar assim: eu te dou o que você quiser, mas faz isso aqui, eu te dou. E muitas vezes a gente não parar para ouvir. Paulo, ele estava ali agora, 62 anos de idade, já nos seus últimos dias de vida, sua última semana de vida. A história diz que uma semana depois dessa carta ser escrita, a carta de Timóteo ser escrita, Paulo ele foi decapitado. Então não é certeza, a Bíblia não, nem diz a Bíblia, então não temos certeza se Timóteo se encontrou com Paulo. Paulo só queria ouvir seu filho na fé. Paulo só queria lhe dar umas últimas instruções para o seu filho na fé. Não sabemos se isso foi possível, os dois se encontrarem. Mas de uma coisa nós temos certeza: que um certo dia Paulo olhou no horizonte. Ele olhou bem ao longe e ele viu Timóteo chegando. Ele viu que Timóteo tinha lutado o bom combate, tinha acabado a carreira e tinha guardado a fé. Aleluia. E ele chegou no mesmo lugar que ele está hoje. Glória a Deus. Eu lembro uma vez quando o nosso filho faleceu e ele nasceu com 6 meses de gestação. Ele ficou 9 dias internado no Banheirim, na incubadora, e por causa de um erro médico ele acabou falecendo. 6 meses de idade ele nasceu. Nasceu com 30 centímetros, pequenininho, mas era inteligente. Assim que ele faleceu, nós fomos para Santo Amaro, na funerária. E um amigo meu falou assim: você quer reencontrar seu filho de novo? Você quer reencontrar aquele que partiu com Cristo? Porque filho de crente está na glória. Aquele que é filho de crente é que está na glória. Já está vivendo uma vida com Cristo.
Você Aleluia. quer se encontrar com Ele? Então agora você permaneça firme, sabe? Aí Paulo morre, Timóteo permanece firme, Timóteo se encontra com Paulo, Josué se encontra com Moisés, Eliseu se encontra com Elias. Agora imagina, pastor, o senhor que tem sempre falado que logo o senhor, nós iremos partir, porque nós estamos já na metade da idade, né? Porque muitas vezes as pessoas olham e falam assim, qual que é o desejo desse homem como pastor? É apenas liderar uma igreja e depois partir para o céu? O desejo de um pastor, o desejo de um líder é muito mais que isso. O líder de verdade, o líder não o que quer se aparecer, mas aquele que quer deixar um legado, aquele que quer deixar pessoas para liderar. É você saber que você partiu, você deixou líderes, pastor. Imagine então, pastor, o senhor um certo dia no céu, a Yara no céu, eu no céu, pastor Josué no céu, olhar para longe e ver os discípulos chegando. Aleluia! Ver a Adija chegando no céu. E ver os jovens da Adija chegando no céu. Eu os obreiros da Adija que foram liderados chegando no céu. Amém, aleluia. Isso é acabar a carreira. Isso é guardar a fé e poder receber a coroa de justiça. Agora eu pergunto para você, será que tem pessoas dispostas a ser Timóteos? Será que nós conseguiremos levantar Timóteos ainda nos dias de hoje? Pior de tudo, será que nós conseguiremos achar pessoas como Paulo para liderar os Timóteos que se levantarem? Será que tem pessoas que estão dispostas a dizer para Deus, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, como o louvor diz, eis-me aqui. Você pode dizer, eis-me aqui, eu estou pronto para ser um Timóteo. Você pode dizer, eis-me aqui, eu estou pronto para ser Paulo e liderar, Rafael. Aleluia. Porque as pessoas, elas se espelham em nós. E muitas vezes, Rafael, nós estamos na presença do Senhor, ou nós estamos dentro da igreja, e as pessoas nos olham, e elas falam assim, queria ser como ele, queria ser como ela. Eis aí o motivo de nós não escorregarmos. Eis aí o motivo de nós termos o maior cuidado para não escorregar. Porque se eu escorrego, porque se o músico escorrega, porque se o tecladista, se o pastor, se o obreiro escorrega, é um grande motivo para muitos jovens saírem. Infelizmente é. Tem muitas pessoas nos olhando para nós. Tem muitas pessoas que através das nossas vidas vão dizer, eu quero ser crente. Tem muitas pessoas também que através da nossa vida, das nossas atitudes vão dizer, para ser crente desse jeito eu não quero. Prefiro continuar na vida que eu estou. Sabe? E aí você me pergunta, nossa, mas por quê? Está correndo por quê? É o nervoso. Mas por que nervoso? Pregar para jovem. Como assim? Por que pregar para jovem? Porque muitas vezes, irmãos, eu achei, pastor, que pregar no congresso do jovem seria fazer o quê? Seria fazer o jovem pular e gritar. Seria fazer o jovem emperrar. Seria fazer o jovem sair rodopiando. Seria fazer o jovem chorar de tanto louvar, de tanto gritar, sair correndo pela igreja. Mas eu aprendi que pregar para jovem é fazer o jovem parar e ouvir. O jovem precisa ouvir. O jovem precisa parar para ouvir um pouco. O jovem tem que ter os seus momentos de afobação, sim, porque é jovem. Os seus momentos de pular, sim, de gritar, de berrar. Mas o jovem tem que ter o seu momento de parar e ouvir também. Amém, aleluia. Os querem ouvir porque muitas vezes não ouvem dentro de casa. Muitas vezes não ouvem os pais. Mas vem para a igreja e ouve os líderes, pastor. Vem para a igreja e ouve o pastor. Pois a necessidade de nós como líderes, de nós como crentes dentro de uma igreja, saber liderar, saber permanecer na presença do Senhor para liderar os jovens. É ensinar com cautela, é ensinar com paciência o jovem, é exortar o jovem também, é falar para o jovem para, é falar para o jovem espera, é falar para o jovem não, porque Paulo amava Timóteo, mas Paulo também exortou Timóteo. Paulo amava Timóteo, mas Paulo instruiu Timóteo com dureza também. Porque amar é isso, é você falar a verdade. Amar é como o mundo diz muitas vezes, é deixar ir até. Eu falo a verdade, mas se você quiser ir, você vai. Porém é com a certeza que você ensinou lá atrás o que ele tinha que aprender. É ter a certeza que se você ensinou certo, ele vai voltar. É ser como o pai do filho pródigo. Você quer a sua herança? Pega a sua roupa, pega as suas malas, pega a sua herança. Pode ir à vontade. Eu sei que você vai voltar, porque eu sei o que eu te ensinei. Eu sei que o que eu te ensinei é suficientemente bom para fazer você cair na real e voltar. Eu sei que o que eu te ensinei é suficientemente bom para fazer você na beira do caminho voltar. Não prosseguir para você cair, mas voltar para trás e permanecer dentro da casa do Senhor. Amém. Então você Aleluia. deixar aí com a convicção e a certeza de que Ele vai voltar. Sabe? Glória a Deus, Pastor, aleluia.
missionário Dilmária, pastor Alexandre, presbítero Paulo, a irmã Yara mesmo, eu tenho certeza que vocês estão sendo bons líderes. Acompanho vocês aqui há um ano mais ou menos. E há um ano atrás estava naquela casinha ali na frente, ali naquele barraquinho, poucas pessoas, bem humilde, foi quando eu conheci o pastor Alexandre. Agora, se você olhar bem um ano depois, olha como já estamos. Olha como Deus tem trabalhado. Amém. Olha quantas pessoas tinham um ano atrás. Olha quantos jovens agora estão sentados nessas cadeiras. Olha, imagina daqui a alguns anos, daqui a um ano, quantos jovens não vão estar aqui. Mas pense também com cautela. Daqui a algum ano também, quantas pessoas não vão ter saído da presença de Cristo, se eu e você não soubermos liderar. Pregar para jovem é isso. É você ter a certeza de que você está ensinando, assim como você ensina um filho. É você ter a certeza que você está liderando, assim como você lidera lá dentro da sua casa também. Não adianta você só ensinar dentro de casa, ou muitas vezes nem ensinar, e esperar que o pastor ensine dentro da igreja. Esperar que o líder ensine dentro da igreja. E o nosso erro é esse, né, pastor? Muitas vezes não ensinar dentro de casa e esperar que o líder ele faça muito mais do que ele tem que fazer. É saber que muitas vezes a gente tem a nossa obrigação de, como pais, como mestres, sermos líderes também, sermos bons líderes, porque o ensinamento começa lá também, sabe? Depois aqui fora, depois aqui dentro da igreja, o Senhor ele usa pessoas para, com sabedoria, saber moldar essas pessoas, arar essas terras, para que a boa semente seja pregada e ela venha dar bons frutos, sabe? Quando Paulo diz para Timóteo não ter medo, que Deus não deu espírito de covardia, Deus não deu para eles espírito de medo, Melissa. Ele quer dizer, vocês estão capacitados agora para fazer a boa obra, sabe? Se vocês já disseram, eis-me aqui, vocês estão capacitados para fazer a boa obra. E onde vocês fazem a boa obra? Não é aqui dentro, vocês fazem a boa obra lá fora. É aquele lugar onde as pessoas olham para vocês e falam, você é crente, mas você não é aceito. Aí vocês falam, eu sou crente, mas você é aceito lá onde eu estou. Mesmo que eu não seja aceito onde você está, eu tenho certeza que você vai ser bem aceito se você ir para onde eu estou, sabe? É você mostrar para as pessoas que onde você está, que o que você faz, vale a pena ele também vir fazer, sabe? Então é um estudo isso aí, sabe? E nós aprendemos aqui e ensinamos lá fora. Tem muitas pessoas olhando para você, tem muitas pessoas olhando para nós. Tem muitas pessoas querendo parar, e muitos vão vir também se você permanecer firme. Olha para Moisés, uma semana convertido. Olha para nossa irmã Mariana, uns 20 dias mais ou menos convertida, sabe? Agora depende de nós, pastor. Continuar trabalhando nas terras, continuar arando e adubando a terra, para que quando a semente ela cair, ela venha dar bons frutos. Amém, para que quando aleluia. a semente cair, você possa dizer, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira, eu guardei a fé. E você dizer também, eu sei que agora está preparada uma coroa para mim, uma coroa de justiça, porque eu fui justo. Para ser justo, você precisa permanecer firme. Para ser justo, você precisa pedir para Deus te dar força. Para ser justo, você tem que ser humilde. Para ser justo, você tem que sentar numa cadeira como essa, ouvir os seus líderes. Para ser justo, você tem que ouvir o não, ouvir o para. E muitas vezes, mesmo querendo falar, eu não quero aceitar, é aceitando. É aceitar, sabe? É aceitar o que a nossa irmã diz, é aceitar o que o nosso irmão diz, é aceitar o que a Yara diz. Se ela está falando é porque ela tem experiência, se os irmãos estão falando é porque tem experiência. Então permaneça firme, gente. Não tem nada melhor do que você ouvir a palavra de Deus e você guardar ela no seu coração. O maior evangelista de todos os tempos, o maior missionário de todos os tempos, ele estava ali há uma semana da sua morte, mais ou menos há uma semana da sua morte, e tudo que ele queria era se aprofundar na presença e na palavra do Senhor. Amém, se você aleluia. quiser se aprofundar na presença, na palavra do Senhor, você vai ter cada vez mais graça para permanecer firme. Amém? É isso. É falar a verdade, é pregar a palavra, é saber que muitas vezes você não está pregando para ninguém pular, mas você está pregando para muitos subirem. É o objetivo subir, não é o objetivo ficar. É o objetivo ouvir. A palavra diz, aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz para a igreja. A palavra não diz aquele que tem olhos veja o que a palavra diz. Aquele que tem boca ouça e fala o que a palavra diz. Não, é quem tem ouvido simplesmente ouça o que o Espírito tem para a igreja, tem para dizer para a igreja. Amém, igreja? Que Deus abençoe a igreja. Que Deus te abençoe, João. Que Deus te fortaleça, você que está querendo parar. Que Deus te fortaleça cada dia mais, vocês que estão firmes na presença.
Que Deus te dê forças para você se achegar aos pés do Senhor e falar para Ele: Senhor, eis-me aqui, Senhor, o que eu faço aqui fora, Senhor, está tão vazio, não dá mais. E o grande filósofo Dostoiévski, ele disse: há um vazio no ser humano do tamanho de Deus. O vazio que as drogas não preenchem, o vazio que os prazeres mundanos não preenchem, o vazio que o funk, que o pancadão não preenche. Olha, semana passada o Rafael foi levar nós em casa, no Novo Santa Amaro. E aí, quando nós estávamos descendo aquela rua para chegar lá embaixo, o trânsito, o pancadão. Quantos jovens desviados? Quantos jovens no meio do pancadão? Quantas mães crentes dentro da igreja orando? E eles lá eram jovens que estavam aqui e agora estão vazios lá fora, tentando preencher esse vazio com drogas, com álcool, com cachaça, com narguile, com amizades, com prazeres. Foge dos desejos da tua mocidade, Timóteo. Foge desses desejos que querem te arrastar para longe da presença do Senhor. Por mais que esteja difícil, permaneça firme. Por mais que você esteja querendo parar, ou os desejos estejam querendo te tirar da presença dele, peça graça para o Senhor. Amém, aleluia. De Deus, que somente Deus pode preencher. Não é o dinheiro que você tem que vai preencher. Não é o carro ou a moto que você tem que vai preencher esse vazio, jovem. Não os seus amigos, não as noites de balada que vai preencher o seu vazio. Não é a roda de amigos tomando cerveja, bebendo, fumando cigarro que vai preencher o seu vazio. Esse buraco que há dentro do seu coração só pode ser preenchido por Deus. Amém. É exatamente do tamanho de Deus. Aleluia. Se você precisa de Cristo, simplesmente você tem que se ajoelhar aos pés dele. Glória se a Deus. dobrar aos pés dele, se achegar aos pés dele. Assim como foi conosco. Não dava para seguir sozinho mais. Nós precisávamos de alguém. Nós estendemos a mão para Cristo e falamos para Ele: Senhor, nos ajuda. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Gostaria de chamar a mocidade. Gostaria de convidar a mocidade louvando para Cristo para estar louvando comigo nessa noite. Enquanto nós louvamos aqui, que você venha ter a certeza de uma coisa: se você precisa de Cristo, se você não consegue mais andar sozinho, ou até mesmo se você está sem forças, se você não quer mais viver essa vida que você vive, se você não quer mais participar desses deleites que você participa aí fora, se está difícil aí porque os amigos estão te deixando, os amigos não estão mais satisfazendo você, se você quer deixar tudo isso, quer largar tudo isso, venha para a presença do Senhor. Talvez hoje seja o seu último dia. E eu lembro, foi no dia que a Mariana aceitou Jesus aqui, melhor, no dia que a Mariana se rendeu aos pés de Cristo. Dizer assim, no dia que Jesus Cristo tomou a Mariana pelas mãos e falou: eu vou a partir desse momento te ajudar. Foi nesse dia que eu vi o irmão do pastor Alexandre aqui na confraternização do aniversário do nosso irmão presbítero Paulo. Foi nesse dia. E se você olhar bem, faz uma semana que o nosso irmão partiu. Jesus Cristo, ele vai voltar de repente. Jesus Cristo, ele vai voltar no fim. É como o nosso irmão disse, ele de repente. E o de repente do Senhor é de madrugada, o de repente do Senhor é de manhã, é pela manhã, é no momento que você menos espera. Então quem sabe hoje não seja um de repente na sua vida, quem sabe hoje não seja a sua última oportunidade. Não estou querendo te botar medo, só estou querendo dizer para você que se a oportunidade é dada, abraça. Tem algumas coisas aí fora que não podem voltar atrás. É a palavra dita, ela não volta atrás. É a flecha lançada, ela não volta atrás. E a oportunidade perdida também não volta. Então nessa noite, quando nós louvamos, decida no seu coração, se você quiser esse Cristo que nos fortalece, se você quiser esse Cristo que nos deixa, nos mantém de pé. Enquanto nós louvamos, você decide o que você quer, porque Ele te quer, Ele te abraça, Ele quer liderar a sua vida, Ele quer ser o seu mestre, amém? Adoremos ao Senhor nesta noite. Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia. Deus não te deu, jovem, um espírito de medo. Permaneça firme. Por mais que os desejos queiram te tirar da presença dEle, olhe para Ele. Olhe para Ele somente. Deus não me deu espírito de medo, de ousadia e poder me revestir. Para vencer, só tem um segredo: não perder a fé e confiar. Rafael, então por que vou temer o inimigo, se um Deus que é maior
comigo. Sabe o que ele te disse? Ele me disse que eu não devo lutar. Nessa guerra o que eu preciso é adorar. Mocidade, a sua força vem do Senhor. A sua arma é a fé. Não é com escudo, não é com lanças que você vai vencer a batalha. Jesus Cristo é o seu general, Ele quem comanda a sua vida. Fale assim para Ele, vem para Ele nessa noite. Ele quer o controle da sua vida. Ele quer tomar o controle da sua vida. Ele não te deu ousadia e poder me resistir para vencer. Só tem um segredo. Qual é o segredo? Não perder a fé e confiar. Vem, jovem. Por que temer? Se o Deus que é maior está comigo. Ele me disse que eu não devo. Não é com suas próprias forças. Nessa guerra o Não é com as suas próprias forças, com as suas armas. A minha força vem de Deus. A minha fé. Para lutar com o combate, eu não lutarei com espada, escudo ou lança, é adorando o meu Deus. É adorando ao Senhor, é se lançando aos pés dele, é se rendendo ao Senhor que você vai vencer. Não é com as suas forças, não é com o que você acha que você pode, que você vai conseguir. É se entregando a Ele, é conduzir a sua vida, é deixando Ele conduzir os seus passos, é decidindo que você vai permanecer até o fim, é decidindo que você vai conseguir entrar na porta da justiça. Por isso, se Deus é bom, quem será? Quem será contra mim? Eu não temerei, somente adorarei. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Diga se Deus é por mim. Se Deus é por mim, quem será? Quem será contra mim? Eu não temerei, somente adorarei. Se Deus é por mim, se Deus é por mim, será? Quem será contra mim? Eu não temerei. Somente adorarei. Para onde vem sua força? A sua arma. Eu não lutarei com espada, escudo ou lança, é adorando o meu vencerei. É adorando a Deus, é exaltando Ele, é sendo obediente a Ele, é sendo pau perante Ele, é seguindo os exemplos de Timóteo perante Ele que você vai vencer. Para que um dia você possa receber a sua cura, para que um dia você possa receber aquilo que está preparado para você. A sua força vem de Deus, a nossa força vem de Deus. Foram meses se preparando para essa festa, foram meses se preparando, preparar roupa, preparar decoração, preparar louvores, preparar a palavra. Só que nada disso teria valor se não houvesse rendição de almas. Nada disso teria valor, nada disso tem valor se não houver corações quebrantados na presença do Senhor. Pode ter louvores bonitos.
ter palavra bem pregada, pode ter decoração bonita para tirar foto no final da festa, mas se não tiver rendição de almas, corações quebrantados, não adianta. O objetivo é almas para Cristo. O objetivo é atletas, é soldados. São atletas combatendo, atletas correndo. Aleluia. Para alcançar o pódio. O pódio está lá na frente. Falta pouco agora. Já conseguimos chegar até aqui. Falta pouco agora, igreja. Falta pouco, jovens. Vocês já conseguiram chegar até aqui. Olha o tanto de coisa que vocês passaram. Olha o tanto de coisas que vocês deixaram para trás. Não é tempo, não é tempo, não é hora de desistir agora. Não desista porque talvez não dá tempo mais de voltar. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Diga nesta noite: a minha força. A minha força vem. A sua força vem do Senhor. Você precisa ter Ele contigo. Minha arma é a fé. E eu não lutarei. Com espadas, escudo ou lança, é adorando que eu vencerei. Sim, eu. Lutarei com espada, escudo ou lança, é adorando que eu vencerei. É agora que você vai vencer. É se render aos pés dele que você vai vencer. Permanece firme, jovem. Permanece firme, que essa seja uma noite, venha ser uma noite diferente na sua vida. Se estava querendo parar, lembre dessa palavra. Lute o bom combate. É bom porque você luta sabendo que você vai receber lá na frente a coroa. É bom porque você sabe. É bom porque você sabe que a coroa que você vai receber é incorruptível. Por isso é um bom combate. Não é apenas um combate. Aí fora eles combatem em combates. Nós combatemos o bom, porque nós sabemos que há coisas boas preparadas para nós. Deus abençoe em nome de Jesus a mocidade do mundo para Cristo. Deus abençoe o pastor Alexandre. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe o pastor.